Bom dia! Chegamos à sexta-feira, último dia de devocional da semana. Eu sei que o Senhor já nos falou tantas coisas e hoje Ele quer nos falar sobre uma vida bem-sucedida. Opa, vou ficar atento aí. Todo mundo está querendo hoje a receita. Bota o fone aí para ouvir melhor a nossa devocional de hoje. É isso, que Deus fale com a gente. Deus te abençoe nessa sexta. Amém. Sexta-feira, último dia da semana aí das nossas devocionais. A gente vai de segunda a sexta nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram e YouTube. É só você procurar Comunhão e Adoração que você vai achar as nossas devocionais, e no Instagram você acha também os cultos. Fazemos toda segunda-feira, segundas de adoração, só que aí a devocional é gravada, ela sobe 6h30. O culto é ao vivo, nós adorando ao Senhor juntamente com todo o povo de Deus, e você é o nosso convidado. E o legal, você que está entrando aí que não sabe, você pode interagir com a gente durante o culto, mandar uma mensagem no Instagram, a gente vai ler o seu comentário, seja um pedido de oração, seja uma bênção que você precisa contar, é muito legal, e recebemos também a palavra do Senhor. Então, terminamos a semana, mas segunda-feira, 21 horas, temos o nosso culto aí. É isso. Então vamos ao tema de hoje. Uma vida bem-sucedida. A frase é: falamos sobre generosidade já essa semana. Se você está acompanhando, você vai se lembrar. O generoso sempre trilhará o melhor caminho. E o texto bíblico, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 18 e 19. Essa semana minha voz está desse jeito, né? Chegando a sexta-feira com a voz cansada já. Vamos ler então a palavra do Senhor. Paulo escrevendo aí a carta, e ele diz assim: que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Vamos ao texto. Quando ligamos a televisão ou navegamos na internet, é comum nos depararmos com promessas de fórmulas que supostamente nos levarão ao sucesso financeiro, fácil e rápido. Mas afinal, o que é ser bem-sucedido? Bom, a resposta mais popular do mundo é simplesmente essa: acumular dinheiro. Mas a realidade é bem diferente. Obviamente, o dinheiro é importante e necessário, mas o amor a ele é um grande problema. Uma pessoa pode ser rica e miserável ao mesmo tempo. Por exemplo, uma faca na mão de alguém pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Depende da intenção de quem a tem. Com o dinheiro não é diferente. Ele não muda ninguém, mas só revela o que está no coração das pessoas. Costumo dizer que existem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que tudo o que elas têm é dinheiro. Ser bem-sucedido é estar no centro da vontade de Deus, caminhando dentro do propósito para o qual você nasceu, e não permitir que o dinheiro ou qualquer outra situação o lancem para fora dele. Uma vida bem-sucedida começa com a mente, o coração e a atitude, e não com o dinheiro. Ele pode vir como consequência de boa gestão de recursos em sua vida. Deus quer dar a você recursos para serem empregados nos propósitos dele na terra, e não para o levarem à distração e, consequentemente, à perdição. Então, não importam quais fórmulas para o sucesso financeiro que o mundo esteja lhe oferecendo, nenhuma delas será tão certeira, eficaz e duradoura quanto aquela alicerçada na Bíblia, conforme o versículo que lemos. Entenda, independentemente da quantia que temos, precisamos ter um coração doador e grato. O convido a avaliar seu coração e ver como tem lidado com os recursos que Deus tem confiado em suas mãos.
você tem a oportunidade de receber de Deus, celebrar e repartir. Amém? Então vamos colocar as coisas no lugar. Sucesso financeiro, uma vida bem-sucedida, ele não está totalmente ligado às coisas materiais, não é? Uma vida bem-sucedida, ela está diretamente ligada a uma vida que vive os propósitos do Senhor. O sucesso financeiro, ele virá de uma boa gestão, ele virá de oportunidades que você vai aproveitar. O Márcio que é bom, né, para falar sobre isso, quando ele dá as palestras dele sobre saúde financeira, a criatividade da gente aumentar a nossa renda, se qualificar para conseguir um emprego melhor, isso tudo é válido, isso tudo é maravilhoso. Ou você aí recebeu uma herança, glória a Deus, que coisa linda, né? Isso é bênção. Mas você precisa olhar onde está seu coração. Lembra da devocional dessa semana? Você precisa entender que isso é bênção se o seu amor não estiver somente nisso. O dinheiro não é problema, mas o amor ao dinheiro, como diz a palavra, é a raiz de todos os males. Então, se você quer uma vida bem-sucedida, entenda que esse sucesso vem de você ser aprovado pelo Senhor. Exemplo disso é o Senhor Jesus. Quando ele passou o seu ministério público aqui na terra, quando ele viveu aquele tempo aqui, 3 anos de ministério público aqui, ele tinha multidões ao redor dele, mas esse não era o foco. Ele começou o seu ministério, ele chamou 12 homens e quis trabalhar com esses 12 homens, ensiná-los para que eles fossem quem daria continuidade ao seu ministério, e chegamos esse evangelho chegou até nós e nós estamos aqui continuando a obra de Jesus. As multidões começaram a percebê-lo, a segui-lo, mas esse não era o foco principal de Jesus. Ele não fazia para querer fama, ele não curava para poder ter multidões atrás dele. Muitas vezes ele até pedia: não conte para ninguém o que aconteceu com você. Ele estava focado naquilo que era principal: cumprir o ministério, trazer o reino dele, implantar o reino dele, deixar pessoas preparadas para seguir a ordem e dar continuidade à pregação do evangelho e cumprir o seu propósito de salvação. Então, que seja assim, que as riquezas elas sejam consequência de boas escolhas, de oportunidades que você vai aproveitar, mas que não seja o seu foco. Hoje, realmente, você abre a internet e tem alguém querendo te vender um curso para você ser rico em 3 dias. Você abre a rede social, tem alguém te ofertando para você jogar em alguma coisa ou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Você quer monetizar os seus canais de rede social, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Gente, dinheiro não é tudo. Ele é importante, Dá para viver sem ele? Não dá. Mas alinha aí suas prioridades e tenha uma vida bem-sucedida de acordo com os propósitos do Senhor. Se ninguém mais me conhecer, mas se o Senhor me conhecer, tá bom. Se Ele souber, né, quem eu sou, Ele me reconhecer, é isso. Vamos reorganizar nossas prioridades e viver uma vida bem-sucedida, próspera em Deus. Uma vida bem-sucedida que o autor da devocional está nos trazendo, ele está falando de coisas espirituais. É uma vida eterna em Cristo Jesus. E só nós vamos conseguir isso quando a gente entender que as nossas vidas têm que ser dispensadas ao Senhor. Sim. E não adianta a gente ficar preso às riquezas aqui da terra. Porque isso tudo vai passar, né? A Bíblia fala que ao homem é destinado uma morte, né? Uma única vez. E tem um ditado, até um ditado pesado, né? Que fala que o caixão não tem gaveta. A gente não vai levar nada disso na hora da morte. Vai tudo ficar aí. E a gente vai ficar se prendendo a isso.
deixando isso dominar as nossas atitudes em troca de uma vida eterna com Cristo? Não, querido. A sucesso de uma vida bem sucedida, sucesso de uma vida bem sucedida, né? A vida bem sucedida, ela está no Senhor. Então direcione aí o seu coração às coisas do Senhor. Falamos isso no início da semana. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra do Senhor fala que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas que nós precisamos. Ela não te garante riqueza física, dinheiro. Aquilo que a gente precisa. Como vimos aí ontem ou anteontem sobre a passagem de Pedro. Pedro precisava ali da pesca e Jesus fez o milagre. Então Jesus acrescenta nas nossas vidas aquilo que precisamos. Então não fique preso à riqueza, né? A Bíblia também fala que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus está tratando ali de uma forma alegórica, né? E esse camelo a agulha eram brechas entre os murais das cidades que eram difíceis para o camelo passar ali, por ser um animal grande. Então ele fala dessa dificuldade. Não que o rico não vai entrar nos céus, mas aquele que tem apego à riqueza e que deixa de lado o cumprimento dos mandamentos do Senhor, de aceitar o Senhor, aí é mais difícil, porque o seu coração vai estar totalmente voltado para isso, né? É isso. Que o Senhor fale com a gente e mostre para a gente onde que está. Aí eu volto ao texto que já lemos essa semana. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, né? Que a gente tem um hino antigo que diz: riquezas não preciso ter, mas sim celestes bens. Então invista na sua vida espiritual, invista no seu relacionamento com Deus, é a sua maior riqueza. É isso que vai te garantir a vida eterna. Até porque lá em cima, assim, né? Nós vamos ter ruas de ouro, amém, né? amém. Nós vamos morar no lindo lugar que é na presença eterna com o Senhor. Você vai trocar isso por anos ou meses de apego às coisas materiais aqui. Como eu falei, a gente não vai levar nisso, nada disso na hora da nossa morte. Tudo vai ficar. A gente pode levar, sim, uma vida eterna em Cristo Jesus, se você direcionar o seu coração para o Senhor. Amém, amém. Que busquemos essa prosperidade, que busquemos essa realização em Deus e que Ele mesmo nos ensine e nos mostre o caminho dessa vida bem-sucedida, dessa vida próspera. Tenha coragem de realinhar sua visão, tá? E vamos experimentar as coisas simples dessa vida e vamos viver em comunhão com o Senhor. E aí gozarmos dessas delícias eternas do céu maravilhoso, na nossa vida eterna após a morte. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar para que essa seja uma realidade na nossa vida. Que a gente se desprenda dessa necessidade aí de ter, né? Eu estava pensando, enquanto você estava falando, e aí eu quero fechar com essa fala. Muitas vezes, né, a gente está passando um momento difícil aí no nosso país, econômico, financeiro, e às vezes as coisas, está percebendo as coisas apertando e muitas vezes não sobra muita coisa, né? O mês acaba e a gente não vê sobrar muita coisa, mas dá uma olhadinha aí na provisão do Senhor. Muitas vezes não sobra, mas também não falta. É aquilo que a gente necessita, que o Senhor nos dá. Valorize isso, Deus da provisão, que nos dá aquilo que precisamos, na medida em que precisamos. Teve épocas, talvez, que sobrasse, e de repente hoje você está falando, nossa, não está sobrando, está difícil, né? Mas também não está faltando. Mantenha esse foco e agradeça ao Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela revelação de hoje, pela certeza de que, por mais que o mundo nos impulsione a ter, nós queremos ter sim a sua presença em nós, sermos bem-sucedidos no Senhor, prósperos em Ti, da prosperidade santa do Senhor.
nos ajude a enxergar que o Senhor tem nos sustentado, mesmo em tempos difíceis, e que possamos sempre dar graças ao Senhor. Nos ajude a buscar esse sucesso da nossa vida espiritual em Ti, e que as outras coisas, se vierem, é lucro, se vierem, é bênção e vamos agradecer ao Senhor, mas que a gente possa colocar como principal nosso relacionamento, nossa vida com o Senhor e sermos felizes com o que o Senhor nos dá. Agradecidos nós somos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos encerrar essa semana. Que Deus te abençoe, um fim de semana lindo, na paz de Cristo. Faça algo diferente com a sua família, curta seu sábado, seu domingo. Segunda a gente está de volta. Maratonas devocionais, né? Sim. Você que não viu nenhuma, não assistiu, não fez nenhuma da semana, aproveita o sábado aí, coloca tudo em dia. Um abraço, gente. Até segunda-feira. Beijo.